Olá pessoal do canal Ciclismo História. Em termos de quarentena, hoje falaremos de pandemias, epidemias. Vou começar pelas principais, que foram as mais catastróficas até então, né? Até então, maiores, bem maiores do que o Covid-19. Primeiramente, o que seria uma pandemia? Vou começar primeiramente com um surto. Especialistas consideram surto uma doença para ser surto quando diversos casos acontecem numa mesma região. Por exemplo, quando surgem inúmeros casos de dengue em uma cidade pequena. Aí já temos um surto de dengue, é o caso de Céu Azul, nosso município aqui. Tem surtos de dengue. Uma epidemia acontece quando os casos se espalham por mais regiões, como se fosse uma progressão do surto. Isso acontece quando diversas regiões do município, do estado ou país registram um caso de uma mesma doença, quando já foge do controle, já está todas as fronteiras do estado, do país. Então aí nós já temos uma epidemia, uma pandemia. A pandemia, como está classificado o Covid-19, para receber essa classificação é preciso que sejam registrados casos da doença em todos os continentes. Além do Covid-19, que teve seu início em janeiro, recebeu a classificação de pandemia, a gripe asiática, que aconteceu em 1957, também se encaixa na definição. Em cerca de 10 meses, a pandemia de gripe asiática atingiu a Austrália, a Índia, a Europa, a África e os Estados Unidos, causando cerca de 70 mil mortes. Também vale destacar H1N1, né, que causou mais mortes do que o Covid-19 e não foi gerado tanto auê, tanto pânico como está sendo feito atualmente. Mas vamos lá. A peste negra. Essa é famosa. Foi o nome atribuído a uma pandemia global que ocorreu no final da Idade Média e matou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas em toda a Europa e a Ásia, entre os anos de 1346 a 1353. A América se salvou nessa época porque os nativos americanos ainda não tiveram contato com os europeus. Algo somente foi acontecer a partir da chegada de Cristóvão Colombo em 1493 até a América, né? E no ano 1500 em diante, no caso de Pedro Álvares Cabral e toda a sua comitiva de portugueses. O agente causador da peste negra é da temida bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas infectadas com o bacilo. Acredita-se que a peste tenha surgido nas planícies áridas da Ásia Central, mais especificamente na Mongólia, ao norte da China, e foi se espalhando principalmente pela Rota da Seda, alcançando a Crimeia, na região atualmente na Ucrânia, Bielorrússia, em 1343, e de lá se espalhou pelo restante da Europa nos anos seguintes, através das rotas comerciais, como vocês podem ver aqui. Das diferentes rotas comerciais, como as cidades eram interligadas, a doença acabou se espalhando. Tem uma teoria que também acredita-se que a peste negra tenha chegado até a Itália, mais ou menos nessa região aqui, como meu dedo pode apontar, né, nos portos da Itália, e da Itália ela tenha se espalhado pelas demais regiões da Europa. Mas como que ela se espalhou pela Europa? Pelas rotas comerciais, pelos comerciantes. Vejamos bem, o agente transmissor era uma pulga, que vinha de um rato que carregava essa pulga infectada com a doença. Esse rato corria cidade em cidade, corria os esgotos, ia nas casas, ia nas estalagens, né, nas bordéis, as estalagens, né, no princípio, se nós chamamos hoje de hotéis, eram os pulgueiros, literalmente os pulgueiros. A pessoa dormia em colchões de palha ali, cheio de pulga. Então imagina, o cara chegava na viagem, deitava ali, podia acordar no outro dia, mordido de pulga, possivelmente pulga infectada. Dali 10 dias, esse comerciante já tinha percorrido, sabe lá quantos quilômetros. E aí, onde ele ia parando, outras pulgas iam mordendo ele. E iam infectando mais gente, mais gente, mais gente. Então você entende que em questão de 10, 20 anos a coisa se arrastou por toda a Europa. Né? As cidades eram sujas, as pessoas simplesmente cagavam nos pinicos, jogavam a janela para fora. Então, para uma coisa a peste serviu, para mudança, principalmente no modo de vida das pessoas, na higienização das cidades. Ela causou pânico também porque, assim como o Covid-19, a gripe espanhola, ela não fazia distinção entre ricos e pobres, se você era religioso ou não.
ela matava qualquer pessoa. É uma doença, ela não faz distinção. Então causou pânico porque nobres morriam, sacerdotes, padres, bispos morriam, ninguém sabia a causa. Ninguém sabia a causa nem a cura dessa doença. E o pânico tomou conta. Começaram a surgir teorias como tem agora, deu no fim do mundo, o desespero tomou conta. As pessoas começaram a igreja entrou em xeque nesse período, porque se nem a fé salvava, então as pessoas começaram a recorrer a outros modos, a outros seres. E os judeus, já nessa época, foram culpados por essa doença. Eram acusados de envenenar os poços, acusados eram vistos com desconfiança. Que uns acreditavam que era um miasma, era uma nuvem tóxica que estava causando essa doença em toda a Europa. Certo? Então serviu para mudar também os hábitos das pessoas. E sendo que essa doença foi mortal, matou mais de 1/3 de toda a população da Europa. Muitos deixaram de acreditar na igreja, a igreja perdeu o poder nesse período. E a doença só se controlou por conta própria, quando os hábitos das pessoas mudaram, quando ela não achou mais para quem transmitia a doença. As cidades ficaram isoladas, as cidades viraram cidades fantasmas. Então os ratos não tinham mais para quem transmitir essa doença adiante, as pulgas, perdão, que estavam nos ratos, e consequentemente acabou sendo controlada gradativamente, a muito custo. Certo? Dando sequência aqui então. O outro exemplo é a gripe espanhola. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, ao final da Primeira Guerra Mundial, pegou muitos soldados no final da Primeira Guerra Mundial, uma Europa devastada pela guerra, também sofreu com a gripe espanhola. Foi uma pandemia do vírus influenza, um vírus da gripe incomumente mortal, mas que nesse caso é uma espécie de H1N1, uma mutação no vírus da gripe que se tornou mortal. E ocorreu de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Infectou 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população mundial na época, inclusive no Brasil. As pessoas morriam rolê no Brasil, tinham os toques de recolher também, como atualmente, quarentena. Só que não eram métodos não tão eficazes. Nossa própria saúde pública era ineficaz nessa época, não sabia, não tinha tantos meios de prevenção, controle, não tinha antibióticos como tem hoje para combater essas doenças, né? Embora em outro contexto histórico, não havia equipamentos de proteção para quem atendia os doentes. As pessoas morriam em geral em suas próprias casas, não se conhecia no material genético do vírus. A epidemia de gripe também gerou desorganização econômica e social, já que os portos, o transporte e outros serviços públicos pararam de funcionar. E a pandemia de gripe espanhola, de certa forma, motivou a melhoria tecnológica e de atendimento dos serviços públicos de saúde em todo o mundo. E o Covid-19, né? A origem é a China, um agente causador do vírus, transmissão via aérea, contato com os olhos, mucosa, e a vacina ainda não existe. Só para voltar aqui na questão da peste negra, o pessoal que está no primeiro ano aí do ensino médio, no 7º ano, vale lembrar que não tinha, a medicina na época era pouco avançada. O que eles faziam? Cataplasmas, faziam colocavam sanguessuga nas pessoas, que achavam que o sangue estava infectado, achavam que era um veneno. Então não tinha muito o que fazer. A pessoa geralmente era colocada numa cama e se tivesse o sistema imunológico forte, ela sobrevivia. E se não, ela fatalmente morria. Porque não tinha, os médicos não sabiam o que fazer. Não sabiam nem quem era o agente transmissor da doença. Beleza, gente? Então, ficamos por aqui. Segue algumas indicações, tem bons vídeos, documentários no YouTube também a respeito da peste negra. Sugiro que assistam, né? É bem interessante. Valeu, galera. Boa quarentena a todos. E quem gostou do vídeo, dá um like. Quem não gostou, dá um dislike. E, por favor, siga a minha página. Obrigado, viu?